de cumprir o meu propósito. O que é isso? Exime. Não te desobriga, não te dispensa, não te isenta de cumprir o chamado que Deus determinou para você. A crise não vai te desobrigar. Por mais que doa, hoje eu estou vivendo um misto de emoções. Agora mesmo eu vou estar lá velando meu tio, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito feliz pela dádiva de ter meu pai aqui me escutando. E quero agradecer diante da igreja, Ivan, porque você foi o instrumento. Deus usa anjos, Deus usa pessoas. Eu vou falar aqui o que você comunica ao outro, o que você exala ao outro, o que você está reverberando na vida do outro. Será que o seu propósito está exalando por um perfume de Cristo? Será que você entende quem você é em Cristo? Nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito. Eu acho que uns 11 anos atrás, mais de 10 anos, eu li esse livro. Eu levei ele para a praia. E foi interessante que quando a gente desceu no aeroporto, eu lembro direitinho, foi em Pernambuco. O Júnior já desceu com dor de barriga. Eu falei, ai meu Deus, e agora? E aí ele pegou uma intoxicação alimentar e nós ficamos 7 dias na praia, ele dentro do quarto e eu lendo esse livro. Então esse livro falou muito comigo. Porque assim, eu vendo meu esposo, a gente de férias, viajar, passear, mas ele ali, ruim, e eu lendo o livro, eu comendo o livro, praticamente sozinha na praia. E aí, Deus falou muito comigo nesse livro. E o primeiro capítulo desse livro fala assim: tudo começa com Deus. E é o que acontece na maioria das mentes humanas, da nossa sociedade, que a gente acha que começa com a gente, que tudo começa com a gente, que tudo é para nosso benefício, é para nosso prazer, é para nossa alegria. E ao contrário, meus amados irmãos, tudo é para a glória de Deus, é para alegria, para glorificar a Deus. Porque quando eu e você entendemos que fomos feitos por Deus, quantos aqui entendem que foi feito por Deus? Você foi criado por Deus. Tem muitas adolescentes que chegam em mim e falam assim: pastora, meu pai não está nem aí para mim, meu pai nem me liga, meu pai não paga pensão. E eu tento ao máximo internalizar isso no espírito delas. Independente da situação familiar, independente do pai que você teve, da mãe que você teve, você foi um projeto, um plano de Deus. E Deus te concedeu a vida. E você tem um propósito. Vivemos para honrá-lo. Isso tem que ser claro na minha mente, no meu coração. Nós vivemos para honrar Deus. Então nós somos feitos para a glória de Deus. Vivemos para honrá-lo. E aí eu faço uma reflexão essa manhã com os irmãos. Estamos honrando ao Senhor? Será que o nosso dia a dia nós estamos honrando ao Senhor? E voltamos para Ele. Nós vamos um dia voltar para Ele. Hoje foi meu tio Darim que voltou para Ele. E pela graça de Deus, ele conhece o Senhor de uma forma linda. Deus mudou a sorte dele. Ele era alcoólatra inveterado. Aquele alcoólatra que bebia do cedo até a noite. E um dia a avó do Júnior falou assim: Darim, esse ano Deus vai te dar nojo de bebida. Você não vai beber mais. E foi dito e certo. Confie na palavra dos profetas. Confie na palavra da igreja. Confie ardentemente que Deus vai fazer. E ele bebia e fumava muito. E ele parou e a vida dele foi transformada completamente. E aí, o primeiro versículo do capítulo de Uma Vida de Propósito fala assim, Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível, invisível, tudo começa nele e nele encontra propósito.
A gente procura propósito em tantas coisas, num carro novo, numa roupa nova, num corpo escultural, num dinheiro, numa profissão. Ei, nada faz sentido, nada vai fazer sentido se você não tiver alinhado à vontade de Deus. E em Juízes, Deus falou comigo: Senhor, o que eu ministro para a igreja? Juízes, capítulo 6 diz assim, NVI, eu estou na NVI. Tá. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Pode prosseguir. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos na região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e suas tendas e viam como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-las. Para aí, só para mim fazer uma reflexão com os irmãos aqui. Aqui nesse contexto, Israel está sofrendo um ataque dos midianitas. E durante muitos anos está vindo esse ataque. Eles plantam e a plantação, os midianitas vêm, os amalequitas vêm e roubam a plantação. E aí o Espírito Santo falou: fala para a igreja. Você já percebeu que tem época, tem momento que você trabalha e não junta dinheiro? Você faz planos e o plano não dá certo. E aí o Senhor fala, às vezes é desesperador você trabalhar, é cansativo, você se exaure as suas forças, a sua força mental. Parece que você não tem nem raciocínio lógico para continuar o outro dia. Porque quando você está em desequilíbrio financeiro, parece que você fica perturbado. Parece que você fica sem rumo, sem norte. A falta do recurso financeiro te deixa transpassado. Você não vê um futuro. Você não vê uma clareza. Aí o Espírito Santo falou assim, fala para a igreja. Você já se perguntou, quando você está em desequilíbrio financeiro, o motivo disso? Por que acontece isso? Nós temos que começar a entender as nossas crises e conversar com Deus o porquê daquela crise. O porquê que eu estou passando essa dificuldade. Eu estou falando de crise aqui porque nesse contexto aqui, Israel estava sofrendo muito de fome e de medo. Eles estavam sendo assolados. E aí adiante, os 5, eles subiam trazendo o seu gado, suas tendas, os 6, por gentileza. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei, dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram, repete, igreja, ouvidos. Olha o motivo. Olha o motivo dos ataques. Ei, igreja do Senhor, nós viemos todos os dias de manhã, às vezes à noite, quinta.
Será que você está dando o devido ouvido à palavra do seu Deus? Do seu Criador? Adiante. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Pode parar aí. Eu quero dar uma atenção maior nesse versículo 11. Ei, aqui o contexto era ruim. Aqui o contexto era de crise. Era de lamento, era de dor, era de uma perspectiva quase zero de esperança. Porém, um homem teve uma estratégia. Ei, peça estratégia ao Espírito Santo. O Senhor é especialista em nos dar estratégia. Gideão chamou a atenção de Deus com essa estratégia. Ele falou assim: antigamente, limpava o trigo na eira. O que é a eira? É um descampado, um lugar grande para poder espalhar o trigo e limpar o trigo, beneficiar, processar o trigo. E aí ele não tinha como malhar o trigo na eira. Ele teve uma estratégia: vou pôr o trigo no lagar ou no poço, né? E aí, só que é muito penoso, seria difícil, seria penoso, seria trabalhoso. Mas o que Deus quer dizer para mim e para você esta manhã? Ei, às vezes é penoso, vai ser trabalhoso, vai ser difícil, mas é necessário por um momento você malhar o trigo no lagar. Entende? Às vezes é necessário por um tempo eu privar de algo. Às vezes é necessário por um tempo eu calar. Às vezes é necessário por um tempo eu me esconder no secreto de uma forma como eu nunca fiz. Às vezes é necessário eu fazer algo que eu nunca fiz para chamar a atenção do nosso Deus. Ei, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Isso é claro. Isso é claro. Isso é claro na minha mente. Isso é claro a bondade de Deus comigo e com a minha família. Por causa de mim, não. Porque eu entendi muitas coisas que Deus fala. E aí, quando o Gideão foi lá para o lagar, lá para a profundidade, malhar trigo naquela profundidade, naquele canal, naquele poço. Poço fala de profundidade, fala de esconderijo, fala de lugar secreto. Muitas vezes a gente tem que ir para um lugar secreto para entender os processos de Deus na nossa vida, para entender o processo e o propósito que Deus tem no amanhã comigo. Ele chama a atenção do anjo, ele chama a atenção de Deus malhando. E aqui Deus falou tão lindo ao meu espírito. Terça-feira eu fui pôr o mapa. Dr. Lucas me presenteou com esse exame, né, Renata? Você vai pôr um mapa. Eu falei, ai, doutor, que eu fiz 40. Eu falei, vou fazer um check-up do coração, né? Aí, fui pôr o mapa. E é 24 horas aqui, trem apitando, né? Não sei quem já fez aquele teste abençoado. E aí, na noite, segunda para terça, eu não dormi. E Deus foi falando ao meu espírito. Aí Deus falou assim: lagar, o tanque, é lugar de profundidade. É lugar que malhava a uva. É lugar que beneficiava a uva. Uva fala de promessas de Deus. Aqui Gideão está sinalizando para Deus. Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à fome, mesmo em meio à dificuldade, eu sei que as promessas do Senhor ainda vivem sobre mim. Eu sei quem é o Senhor sobre a minha vida e sobre os meus. Aqui Gideão sinaliza para Deus que ele crê nas promessas de abundância. Ali aquele tanque era de malhar uva, era de prensar uva, não era de prensar trigo. Mas ele teve essa estratégia e ele sinaliza para Deus que ele acreditava na abundância. Ele crê na abundância de Deus, mesmo na crise, mesmo no dia mau. O tanque serve para armazenar algo.
Aqui Gideão armazenava, nem que fosse por um breve período, né? O trigo. Mas uma vez Gideão sinaliza algo profético para Deus. Que ele estava aguardando as promessas de abundância para o seu povo. Ei, o que eu e você tem sinalizado para Deus no meio da crise? O Espírito Santo falou isso audível. Quando vem a crise, a gente paralisa. A gente retrocede. A gente começa a murmurar. Começa a questionar Deus. Começa a apontar o dedinho para Deus. Por que, Deus? Por que é assim? Tem que ser desse jeito. Ei, não faça isso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê coisas que eu não enxergo. Se é necessário eu passar por esse processo, por essa situação, é porque lá na frente eu vou ser forjado. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser intencional. Ei, Deus falou isso muito audivelmente. Como assim, Deus, intencional? Então eu tenho que agir sempre mecânico? Não, não é agir mecânico. É agir com o Espírito, é diferente. É porque eu reverbero Cristo. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho que ser instrumentos. Carregamos a presença de Deus em nós. Somos agentes plenos de transformação para os outros. E outra, nós somos agentes plenos de transformação de ambientes. Tem ambientes que a gente chega, está tumultuado. Está um ambiente pesado. Quando a gente chega, a gente carrega a glória de Deus. Tem que mudar, tem que bater e retirar daquilo que não compactua com você. Ei, carregamos o mover de Deus em nós. Nós temos o poder de mudar ambientes, de mudar a nossa fala. Nós temos poder de ser canal de transformação para o nosso irmão. Ei, o seu propósito tem que comunicar na vida do seu irmão. Você tem que ser a luz, o sal, o canal, a voz de Deus para seu irmão. Será que hoje, essa manhã, eu fazendo essa reflexão, porque Deus primeiro trabalhou comigo, para mim estar falando com você, essa semana foi um trabalhar profundo de Deus em mim, porque a maternidade me transformou muito, trouxe à tona sentimentos e emoções que eu desconhecia, e ruins, sentimentos ruins, de muito estresse, nervosismo. E aí o Espírito Santo falou assim: se isso acontece, o nosso propósito expressa Cristo. Se eu não estou expressando Cristo, se está acontecendo de eu não expressar Cristo, tenho que começar a identificar os possíveis sabotadores da minha vida. Nós entramos anos, saímos ano, e tem situações, tem sentimentos, tem jeitos que a gente perpetua ele, reverbera ele, e que não condiz com a palavra, que não condiz com o que Deus quer que sejamos. Então, o meu propósito tem que comunicar na vida do outro. O meu propósito, a minha vida está comunicando na vida do outro. Aí o Espírito Santo foi tão claro comigo. Ele falou assim: qual é o legado que você tem deixado na vida das pessoas? Aí eu falei: meu Deus, como que as pessoas me enxergam, né? E esses dias eu ouvi uma história da pastora Luciene que me chamou muita atenção. Ela é muito intensa. E nas coisas do Senhor, em tudo que ela faz, mas nas coisas do Senhor é lindo de ver. E aí ela estava contando uma história que aos 12 anos de idade, a mãe dela levou ela para a casa do tio dela, na cidadezinha, que ela morava na roça, para poder estudar. E o tio dela era dentista. O tio dela terminava lá o trabalho e ia pregar para os taxistas que estavam na porta do consultório dele. E os taxistas falavam: ih, chegou lá o João de novo. Ele chamava João. Chegou o João de novo para falar de Jesus. E ele falava de Jesus para os taxistas e chorava. Os taxistas ficavam assim sem entender. Ele falando de Jesus e chorando.
escuta o tio dela contando as histórias de Jesus e chorando. E ela também lembra, ela falou pra gente que lembra de uma senhora chamada Dolfina, que era uma senhora que ela vivia em consagração, ela vivia em oração, que quando ela ia lá para a casa do tio dela, essa senhora morava, parece que no interior, e o tio convidava, porque era uma casa muito grande, que as casas de interior recebiam outras pessoas para dormir. E aí quando ela chegava, a pastora Luciene falou que o ambiente da casa mudava. Parece que vinha uma nuvem de glória assim. Parece que a pastora Luciene falou que tinha até medo quando ela abria a boca, porque ela falava tudo que a pessoa estava vivendo. Tamanho comprometimento que essa mulher tinha com a palavra de Deus. E aí, qual que é o meu e o seu comprometimento? Há um abismo entre o falar e o agir. Há um abismo. E esse abismo entre o falar e o agir, eu imagino que seja o comprometimento. Pode ser outras coisas, mas pode ser o comprometimento. Nós não entendemos quem somos em Deus. Não entendemos quem é a magnitude, a grandeza do Pai, porque nós somos eternos devedores. Nós temos que lembrar disso constantemente. Nós somos eternos devedores de Jesus naquela cruz. Jesus pagou um alto preço. Nós, às vezes, não entendemos que nós vamos morrer e vamos ficar nos braços do Pai. E é por isso que eu trabalho para a obra. E é por isso que eu cumpro o propósito. Porque eu tenho discernimento, comprometimento desse amor de cruz. E aí ela falando dessas duas pessoas, que ela viu o tio dela chorando e via essa mulher com intensidade, ela era precisa, ela não errava, as pessoas tinham até medo dela, porque o que ela falava se tornava decreto, era verdade. E eu falei assim: Senhor, quem foi as pessoas que me deixaram algo espiritualmente, o legado espiritualmente? Porque tem pessoas que passam na vida da gente e deixa o propósito de Deus, e aquilo ali vira máxima na nossa vida. A gente quer ser um pouquinho delas. E aí me veio na mente, meu pai vai lembrar muito da Terezinha, né, pai? A Terezinha era cristã, uma amiga nossa. Irmãos, essa mulher sofreu tanto de pegar um marido com empregada dentro de casa, de ver filhos com droga, não, de marido traficar, tudo de ruim, assim, essa mulher já passou. E ela chegava lá em casa para nos ajudar, uma época bem difícil, com um sorriso tão lindo, um sorriso da graça de Deus, que eu falava: essa mulher não tem nada, essa mulher não passa o que ela fala. Então a Terezinha deixou esse legado de fé, de esperança, de alegria. Até hoje, tem mais de 30 anos que ela morreu, eu acho, uns 25 anos, eu lembro dela, como se fosse ontem. Porque o que eu e você tem transmitido para as pessoas? E a irmã, me veio também na mente a irmã Divina. Nós não éramos nem evangélicos. Essa mulher chegou para orar lá na nossa casa e começou a profetizar algo de, sabe, da parte de Deus, de esperança. E nós fomos vendo o que ela profetizava. E eu falo: Deus, eu quero isso. Eu quero isso. E hoje o meu primeiro ministério é o profético. É audível quando Deus fala comigo e manda eu entregar um recado para alguém. É muito claro. Por quê? É aquilo que você ama, aquilo que você cultiva, você vai atrair. Você vai atrair. É lindo. Então, como as pessoas te enxergam? Faz essa pergunta para você aí em um segundo. Como as pessoas me enxergam? Você tem expressado o bom perfume de Cristo? Ou você tem, o que você tem oferecido para as pessoas? Qual que é o cheiro?
Qual que é o cheiro que você tem exalado para as pessoas? Nossa, isso mexeu muito comigo quando o Espírito Santo pediu para me anotar isso. Qual que é o cheiro que você tem expressado na vida das pessoas? Eu converso com muitas mulheres. E tem dia que eu vejo tantas mulheres rixosas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, não é fácil mesmo o dia a dia. Mas nós devemos cumprir o nosso propósito, mesmo em meio à crise. Amém? Então nós temos comportamentos que atrapalham o nosso propósito. Aqui Gideão, no capítulo 7, sinalizou para Deus de uma forma linda que ele queria algo novo, que ele queria transformação, que ele foi malhar trigo no tanque, no lugar inapropriado, mas que era necessário naquele momento. E aí então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho de Ofra, que pertence... o 12, por gentileza. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ei, quando Deus te chama, Deus vai mudar sua mentalidade, tá? Deus vai mudar, olha aqui, o adjetivo poderoso que Deus presenteou para ele. Ei, você é um poderoso guerreiro, tá? Não desiste, porque a obra era grande demais. Era muita coisa que Gideão tinha que enfrentar. Era um exército de mais de 135 mil soldados. Ei, qual que é o exército que eu e você estamos enfrentando? Ei, Gideão chamou tribos para ajudar. Chamou 4 tribos para ajudar. Sabe quantos soldados que vieram? 32 mil soldados. Um número bom, não é um número bom? Mas para 135 mil inimigos. Era uma guerra complicada de enfrentar, não era uma guerra complicada de enfrentar? E adiante, Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? É o que eu e você muitas vezes falamos para Deus. Por que está acontecendo isso lá em casa? Por que está acontecendo isso com essa pessoa? Eu oro tanto, não é assim? Por que acontece tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, ei, Deus não quer, Deus vai te ouvir. Deus te ouve. Ele é manso, Ele é longânimo, Ele tem paciência de ouvir as nossas queixas, porque Deus é bom. Mas Ele não vai deixar você paralisado. O que é a fala de Deus? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ei, sim, existe o problema. Existe o dia mau, existe a situação, existe uma crise que nós estamos vivendo no país, existe. Meu marido todo dia chega lá em casa: meu Deus, como está difícil vender, tá? Existe essa crise, não está fácil para ninguém. Esses dias o Júnior falou que contou da Tocantins até a Paranaíba, mais de 200 lojas fechadas. Então assim, existe uma crise no comércio, existe uma crise mundial. Nós estamos vivendo dias de crise. Mas aqui também esse povo estava. E muitas vezes nós questionamos Deus, mas nós esquecemos que nós saímos do propósito de Deus e nos tornamos independentes. Fazemos do nosso jeito e da nossa maneira e na força do nosso braço. Toda vez que eu e você e mulher, quero falar isso para mulher porque eu estou vivendo isso. Muitos anos eu vivi fazendo o que eu queria no meu casamento, do meu jeito. E há algum tempo eu entendi que eu preciso ouvir o meu esposo.
Não é fácil, porque, na realidade, irmãos, nós estamos vivendo um antagonismo cultural. A cultura está vindo para a igreja de uma tal forma, a cultura humana, que nós achamos que as mulheres têm que dominar e pronto, acabou. E nunca foi assim e não vai ser assim. E se a gente fizer assim, a gente vai quebrar a cara. Então, tem algum tempo, desde a época que eu engravidei, eu falei, Deus, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito certo do Senhor. E obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Ainda mais um homem abençoado, também não é fácil. Meu marido é muito abençoado. Mas eu estou vivendo uns 2 anos de refrigério, de paz, por escutar a voz dele. Muitas vezes eu teimo, ele falou, eu já falei, está falado. Tá bom. E aí passa um dia, eu falo, nossa, que paz, é isso mesmo. Obedecer não é fácil, mas é necessário para o seu bem. E aí, o Senhor não quer que sejamos vitimistas, que começamos a alimentar a dor. Pare de vitimizar, pare de ficar remoendo o passado, lembranças amargas. Ah, porque foi assim? Ah, porque aconteceu assim? Para com isso. Você tem um Deus todo-poderoso. Se foi, agora vai ser melhor. Ei, não sou eu quem está enviando. O próximo, 15. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Ou seja, a minha família é o menos importante daquela tribo. E eu sou o menor da minha família. Tem versão que fala assim, eu sou o mais pobre da minha família. Ei, o Senhor não está vendo condição financeira. O Senhor não está vendo estudo. O Senhor não quer ver qual que é a sua real situação. Ele quer ver o seu coração, a sua intenção. Eu acabei de falar aqui, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus ama uma atitude sobrenatural dos irmãos. Esses dias a pastora falou algo tão lindo sobre unção. Unção é quando você vê ela falou a história, eu não lembro toda. Ela falou assim, quando você vê, tá tudo na normalidade, um passarinho no fio, assoviando, só lembro desse trecho, e um boi no pasto comendo o mato. Mas unção é quando você vê o boi lá em cima do fio. Isso é unção. É isso que Deus quer de mim, de você. Algo que chame a atenção, como Gideão chamou a atenção dele. E Gideão foi levantado como juiz para defender o seu povo. E aí adiante, o Senhor respondeu, estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Ei, aqui eu quero trabalhar com vocês, nós estamos chegando ao final, sobre posição. Ei, se o Senhor falou que está com você, Ele está com você. Para que duvidar? Ei, a palavra de Deus não tem variação. Nós somos igual bananeira. Vem um vento, estamos tristes, a situação entristece, a gente entristece. Estamos alegres, está tudo bem, a gente fica alegre. Nós somos igual bananeira. Deus não, é o mesmo. Ontem, hoje e sempre há de ser o mesmo. Entende? E aí adiante, Gideão prosseguiu de fato. Posso contar com o seu favor? Dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ei, naquela época era difícil ouvir Deus. Hoje não, hoje é claro, hoje é palpável. E aí Gideão vai, peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Ei, olha aqui que Deus falou comigo. O momento era de fome, o momento era de crise, o momento era de escassez. Mas mesmo assim, Gideão falou, eu vou te ofertar. Eu vou entregar algo. Mesmo sacrificial.
E aí o 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito. Cabrito fala de pecado na Bíblia. E com um efa de farinha fez pães sem fermento. Um efa de farinha, geralmente, eu estava estudando, é de 34 a 38 quilos de farinha. Ele estava com uma dificuldade de malhar um trigo num lugar pequeno. E ele deu para o Senhor 38 quilos de farinha. Muitas vezes a gente não quer dar nem nosso bom dia para o nosso amado, que dorme com a gente a noite toda. Muitas vezes a gente não quer dar nada, porque a gente está tão cheio de o egocentrismo, a dor, a falta de perdão, os traumas. Está reverberando tanto aqui dentro que a gente não consegue entregar nada. A escassez era tamanha, era 7 anos de escassez. Ele entregou um efa de farinha, 38 quilos de farinha. É muita coisa, eu acho que é muita coisa. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre o carvalho. Adiante. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponham sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu na rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, soberano Senhor. Viu o anjo do Senhor face a face. Quando eu me comprometo com o Senhor, quando eu me oferto ao Senhor, eu consigo ver Deus face a face. Eu consigo ter paz. E aí adiante ele fala, 23. O Senhor, porém, disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Só até aí, por gentileza. Pode deixar esse texto. Você não morrerá. Deus aqui está sinalizando para Gideão que ele não vai morrer. Sabe por que ele está sinalizando para Gideão que ele não vai morrer? Porque o texto seguinte, que eu não vou ler, eu vou resumir ele para vocês. Tinham 32 mil soldados que ele foi chamado, que Gideão chamou, não chamou? Deus falou assim: os que estão com medo podem ir embora. Foram embora 22 mil soldados. Ficaram 10. E aí Deus falou: esses 10, vai lá no rio e bebe água. E ele falou assim: os que beberem água igual cachorro, lambendo a água, debruçando sobre o lago e tomando água, esses podem ir embora para casa. Isso fala para mim e você de vulnerabilidade. Deus não quer pessoas vulneráveis. Cuidado. A vulnerabilidade de você descer e orar a Deus é uma coisa. Agora, de você não ser vigilante, porque aqui seria uma guerra. Enfrentar 135 mil soldados não é uma brincadeira. É só pela graça de Deus. E aí Deus falou assim: ficaram quantos? Ficaram 300 que beberam água. Pegou a água com a mão e bebeu até o rosto. Isso fala de vigilância, de prudência, de prontidão. Eu tenho que estar sempre em vigilante para guerrear as guerras que eu estou vivendo. Deus aqui levantou um homem. Esse homem chamou um exército, mas Deus deu uma estratégia de ir só 300 para guerrear. Entende? A dependência, esse propósito que Deus quer que eu e você vivamos,
A gente tem que estar em vigilância para entender qual que é as ferramentas que Deus quer usar. Qual que é a ferramenta que Deus tem para mim nessa estação, nesse semestre, nesse tempo, nessa jornada, porque cada ano é uma estratégia nova que Satanás levanta contra mim e a sua vida. Você pode ter certeza que esse ano Satanás já está planejando outra coisa. Será que eu estou sendo vigilante para cumprir o meu propósito, mesmo em meio à dificuldade, à crise? Quantos aqui estão entendendo? E aí foram esses 300. E aí partiram para o campo de batalha para enfrentar 135 mil soldados. Apenas 300 soldados da parte de Deus. Mas é da parte de quem? De Deus. Quem falou de Deus? De Deus. Isso. Seja intenso em Deus. Seja intenso em Deus, que você vai atrair a vitória. Você vai atrair o sucesso. E aí, esses 300 chegou no campo de batalha de madrugada. E Deus falou para eles: levanta tocha e trombeta. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu espírito? Eu e você já temos tocha e trombeta aí dentro. Eu e você já temos a tocha e a trombeta aí dentro. Naquela época eles tiveram que levantar para guerrear contra 135 mil, apenas 300. Quando eles levantaram a tocha e a trombeta, veio um grande barulho. Os midianitas ficaram tão perturbados que saíram se debatendo, se matando um ao outro. É isso que Deus tem para mim e para você. Estratégias do céu, estratégias celestiais, que eu e você só vai entender se nós estivermos vigilantes no propósito. Nós só vamos entender se nós estivermos atentos à palavra de Deus. E essa manhã eu quero declarar algo. Pode ficar de pé, igreja. Seja intenso no Senhor. Chame a atenção de Deus. Chame a atenção do seu Criador para essa crise. Ah, Jesus, eu não posso, mas o Senhor é Deus que muda épocas e estações. Aqui neste lugar, tua presença muda, Deus, muda editos esta manhã, muda estratégias esta manhã, Senhor. Alinhe o coração de cada homem, de cada mulher, a tua vontade, a tua voz. A dificuldade que você está enfrentando hoje e você não está sabendo como lidar, vem aqui na frente, por gentileza. Você vai entregar aos pés do Senhor. Você vai pedir a estratégia hoje. Peça a estratégia de guerra hoje. Peça a estratégia de guerra hoje. Liderança, declara algo profético. Deus, totalmente